seja assim, consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida seja para ser Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor. Que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Quero te convidar a meditar aqui numa palavra que está lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo até o capítulo 6, do 16 ao 19 da palavra de Deus, para a gente meditar um pouquinho, tá? As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Meus irmãos, olha aqui, ó. A gente às vezes vê na própria internet mesmo, né? Geralmente na internet a gente vê muita discórdia entre irmãos, entre pessoas que pregam a palavra de Deus. O que a gente muito vê, que eu muito vejo? Eu estou sempre procurando, irmãos, uma palavra para mim ouvir, sempre procurando alguém que ensina a palavra, para que eu possa meditar na palavra, para que eu possa me alimentar, para que eu possa me fortalecer. E às vezes eu vejo que os irmãos, as pessoas brigando mesmo, se xingando, porque um quer ter mais razão que o outro, né? E aí a pessoa começa a discutir ali na internet por conta da palavra, por conta de pontos de vista. Mas o que a Bíblia diz, meus irmãos? Esses versículos aqui fala bem claro que Deus
não suporta aquelas pessoas que são altivas. O que é altivo? Altivo é a mesma coisa que soberbo, é a mesma coisa que arrogante. A Bíblia também vai falar, meus irmãos, que Deus, ele abate os soberbos e exalta aqueles que se humilham. Então, meus irmãos, às vezes a gente vê pessoas que desprezam alguns versículos da Bíblia para defender as suas razões, para defender as suas ideias. Então elas desprezam. Depois ela vai falar também, língua mentirosa. O que a Bíblia diz sobre as pessoas que mentem? Às vezes as pessoas mentem por tão pouca coisa, às vezes as pessoas estão habituadas a mentir. Às vezes são coisas que as pessoas pensam, mas isso é uma coisinha tão boba, tipo, por exemplo, alguém bate na porta e aí não quer atender aquela pessoa, diz que eu não estou em casa. Ou às vezes alguém toca o telefone e a pessoa não atendeu, e depois inventa uma mentira por que não atendeu o telefone. Uma coisa que não é verdade, às vezes não atendeu porque não estava afim. Mas como é que ela vai dizer, eu não atendi porque eu não estava afim de falar contigo? Então a pessoa inventa uma desculpa, uma mentira. Então, meus irmãos, são coisas que a gente tem que se corrigir. Por quê? Porque a nossa natureza humana, a nossa natureza caída, a nossa velha natureza está sempre querendo se aparecer. Ela está sempre querendo sair, se mostrar, a nossa natureza caída, irmãos, a nossa natureza contaminada. Então, meus amados irmãos, a gente tem que vigiar sobre essas coisas, vigiar com aquilo que a gente vê na internet. Às vezes a gente vê na internet, isso acontece comigo, eu estou contando de experiências, coisas que eu vivo na minha vida, irmãos. Às vezes eu estou vendo alguma coisa na internet, porque eu fui ali buscar uma palavra para me alimentar, e às vezes eu estou vendo, e quando eu percebo, quando eu me dou por conta de, mas isso aqui não pode, está muito errado isso aqui. Porque a gente fica torcendo por fulano, torcendo por ciclano, que na verdade levantou uma discussão ali com aquela pessoa por causa de razão, por causa de interpretação, né? E o que eu penso sobre isso, meus irmãos? Eu penso que a gente não pode, sim, a gente não deve concordar com aquilo que está errado. Porque se a gente concordar com o erro, a gente vai estar sendo conivente com o erro. Sim, mas existem formas de falar. A gente não pode alimentar aquele ódio no coração, né? Vamos supor que alguém coloque aqui, um exemplo que eu vou dar para vocês, tá? Isso nunca aconteceu comigo, mas se acontecer, eu tenho que estar preparada para isso. Alguém coloca aqui um comentário que vai contrariar essa mensagem que eu estou passando. Aí eu pego aquilo ali no meu coração e fortaleço e alimento e vou criar um discurso em cima daquilo e vou criar para quê? Para me ser validada, para me mostrar que eu tenho razão, para mostrar que eu estou certa. Não, irmãos, Deus não se agrada disso. Então, o que a gente faz? Se a gente tem certeza que está na palavra de Deus, que está de acordo com a vontade de Deus, que está sendo guiado pelo Espírito Santo, toca o teu barco, segue em frente, vida que segue, continua anunciando a palavra. Tem certeza que está na direção do Espírito Santo? Deus vai agir por ti. Não precisa a gente querer se justificar, a gente querer colocar as nossas razões acima, a gente querer ser validado, porque aí vai acabar criando uma discórdia, vai acabar criando uma rixa, vai acabar prejudicando o nosso coração, que vai ficar alimentando aquela coisa ruim ali, né? E a Bíblia condena isso, meus irmãos. Olha o que mais que diz aqui, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal e testemunha falsa que espalha mentiras. Então, o que mais a gente vê nessa internet, irmãos, é pessoas espalhando mentiras. O que mais a gente vê, quantas vezes a gente vê pessoas espalhando ali as suas maldades, os seus maus exemplos, os seus maus ensinos, e ali levando outras pessoas a errar, tá? E o que ele diz aqui, E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Então, a gente não pode ser conivente com essas coisas, meus irmãos. Quando eu vejo uma coisa assim, eu nem comento. Eu nem entro em comentário para quê? Para não ser participante daquilo ali, para não encher o meu coração com aquilo ali. Porque aí a gente vai tomar partido por A ou por B, e quando a gente vê, a gente está alimentando uma discórdia, e a Bíblia, Deus não se agrada disso, meus irmãos. O Espírito Santo não está nisso, né? Então, o que o Senhor disse? O Senhor disse, minha é a vingança. Então, é Deus que vai fazer a justiça, é Deus que vai vingar, que vai se vingar. Então, se uma pessoa está pregando certo na internet, tá? Tá pregando certinho, pegou o texto ali, ela leu o texto, ela fez a aplicação do texto, ela fez tudo certinho. Aí chega uma outra pessoa lá e se levanta com um monte de coisa. Não, porque isso está errado, porque porque a Bíblia fala assim, fala assado, fala assado.
né? E a pessoa que pregou tem a sua consciência tranquila, em paz, que falou certo, que falou o que era para falar, que foi guiada, dirigida pelo Espírito Santo, ela não tem que ir lá e botar um monte de coisa de novo, não, porque tu tá errado, porque isso, porque aquilo, porque não é. Então ela vai se enquadrar nesses versículos aqui que fala de Provérbios e muitos outros versículos que a Bíblia fala a respeito das contendas. Então, meus irmãos, a gente tem que vigiar. Quando o Senhor chamou Josué, o que Deus disse para ele? Deus disse para ele assim, ó: medita nas palavras no livro desta lei, de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo conforme está escrito. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Se Deus disse para ele não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, é porque ele tinha que se manter no centro. No centro. Então, o centro, o que é o centro para nós, irmãos? É Jesus Cristo, é aquilo que Ele nos ensina, é aquilo que o Espírito Santo nos guia, nos conduz no centro, nem para a direita, nem para a esquerda. Então, o que acontece, irmãos? Nenhum de nós somos infalíveis, todos nós, numa área ou no outra, vamos errar, principalmente aquelas pessoas que lidam com a área da comunicação. Nós podemos falhar, nós podemos errar em algum momento, né? Mas o que vai nos validar? É a intenção do nosso coração. Meu coração, a intenção não é errar. Eu errei porque sou falha, mas a intenção do meu coração é falar o certo. Existem pessoas que vão aceitar uma correção. Ó, se alguém vir me corrigir, olha, tu falou errado nisso aqui, porque o versículo não é assim, porque o versículo é assado, e a pessoa reconhecer que errou e aceitar aquela correção ali, existem pessoas que vão aceitar. Outras pessoas não vão aceitar. Mesmo elas estando erradas, elas não vão admitir. E é aí que vai dar a discórdia, é aí que vai dar a contenda entre os irmãos, ó. É aí que vai dar a discórdia entre irmãos que a Bíblia fala que nós não podemos estar nisso, não podemos concordar com isso, meus irmãos. Então, hoje eu estava vendo algo assim, né? E eu comecei a analisar e eu observei que as duas partes tinham razão. As duas partes estavam certas. Só que o que acontece? Elas não entram numa concordância. Porque, na verdade, há ali que uma disputa de egos, de validação, né? Então, meus irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O nosso orgulho, o orgulho do nosso coração, o ego humano, né? Nós sabemos que essa é a primeira coisa que Deus odeia. Olhos altivos, que é a mesma coisa que a pessoa ser soberba, a mesma coisa que a pessoa ser arrogante, a mesma coisa que a pessoa se achar acima dos outros. Ela se acha o top dos top. Então, ninguém pode rebater, ninguém pode falar nada contra, porque ela é, último biscoitinho do pacote, como se diz. Então, irmãos, Deus não se agrada disso. E isto é o quê? Uma característica do nosso adversário. Então, nós temos que vigiar com isso. O orgulho, a